com isso, a gente ativa um sistema, né, neurológico que é ligado pelo eixo hipófise-amígdala, é o que ativa o medo, a ansiedade, e demora muito para ser regulado. Olá, estamos começando mais um Name on Talk, gravado aqui na sua Livraria Santos, no Shopping Pontal, em Porto Alegre. Hoje estarão comigo simultaneamente, que vocês já conhecem as duas, Sheila Magnani, arquiteta, e Adriana Gouveia, neuropsicóloga. Vamos falar nós três sobre como seria uma cidade totalmente planejada por mulheres. Não para mulheres, por mulheres, para as famílias viverem bem ali, mas quem toma as decisões de como isso vai acontecer seriam as mulheres. Como será que seria, hein? Vamos assistir a entrevista. Você que assiste o Name on Talk diariamente sabe que todas as semanas Sheila Magnani, arquiteta, e Adriana Gouveia, neuropsicóloga, estão aqui comigo. E elas me fizeram uma proposta. Vamos fazer uma entrevista nós duas juntas para falarmos sobre como seria, né, em homenagem das mulheres, né? Como seria uma cidade totalmente planejada por mulheres. E eu topei o desafio. Sheila Magnani e Adriana Gouveia. Vou aí buscar vocês duas. Minhas meninas superpoderosas. Privilégio hoje. Vamos começar fazendo um brinde aqui, ó. Porque hoje nós teremos aqui uma entrevista muito diferente. Elas sugeriram fazer uma entrevista, nós três aqui, para falarmos sobre como seria uma cidade totalmente planejada por mulheres. Não é para mulheres só, não, por mulheres. As famílias vão morar lá, né? Então aqui nós temos uma neuropsicóloga e uma arquiteta. Junta tudo, vai dar uma cidade maravilhosa, com certeza, né? Muito legal. Obrigado, gurias, por estarem aqui hoje de novo, tá? Obrigado a você que está aí com a gente. Então vamos lá. Vamos começar a falar sobre, né, o urbanismo, né? Os sentimentos de uma cidade onde as mulheres planejariam. Se o corpo feminino ele vive em hipervigilância na cidade, né? A mulher está sempre se cuidando e tal, né? Que tipo de urbanismo hoje nós estamos construindo? De convivência ou de sobrevivência? Você acha? Eu acredito que hoje a gente está se distanciando da convivência, né? Então, cada vez mais o aumento do medo, né, de viver, de andar sozinhas, nas mulheres principalmente, andar sozinhas numa rua, e as pessoas estão se blindando, digamos assim, nas suas casas, nos seus prédios, com os muros cegos, né? E isso tudo vai reverberando, acho que nos nossos sentidos, né? Então, cria essa relação com a neuro e a arquitetura da cidade, né? Então, realmente, eu acho que a gente, em vez de, acho que voltar àquele passado que a gente vivia em pequenas comunidades, onde todo mundo se ajudava, os filhos brincavam na rua, né? A gente não ficava assistindo TV, né? Não tinha internet, tinha esse espaço de convivência. Hoje a gente, todo mundo mais dentro das suas casas e blindados, né? Então, e o que as mulheres fariam para resolver a questão, por exemplo, da internet, que hoje a meninada não vai para a rua brincar, fica só dentro de casa, né? Cada um no seu celular. Eu nunca mais vi um guri jogando bolinha de gude na rua, jogando peão, soltando pipa. Não tem, né? O que as mulheres superpoderosas fariam para resolver isso? Quais seriam as sugestões de vocês? Tem várias. Elas não sabem nenhuma pergunta que eu vou fazer, tá? Tô pegando elas tudo de surpresa aqui. Né? É para botar o coração para fora mesmo, né? Isso, a gente vai complementando, né? Aqui, eu acho que eu vou pegar esse gancho da Sheila, né? Que antigamente existiam as comunidades em que as pessoas se olhavam, se cuidavam, e isso aliviava muito no desenvolvimento das crianças, né? Na criação dos filhos. Então, eu imagino que as mulheres, elas pensam em espaços reais, em que a convivência é positiva, em que a convivência é necessária. E aí eu trago um termo que hoje muitas pessoas estão adotando, buscando, que é a solidão coletiva.
parece meio antagônico, né? Mas um grupo de pessoas vivenciando a sua individualidade, e aí ninguém sabe o que está acontecendo nas casas, ninguém sabe o que está... enfim, quais são as vulnerabilidades que as pessoas sofrem sozinhas, né? Muitas vezes. E tendo a internet, né? E tendo a internet que é para conectar mais ainda a gente, né? Então, acho que a gente foi para o mundo digital e esqueceu e saiu desse mundo real aqui que estamos, né? Então, vocês, as mulheres coordenando tudo e provavelmente, dentro do que vocês falarem agora, iriam sugerir que as pessoas, por exemplo, se encontrassem na praça, se encontrassem no final do dia, tivessem mais rituais de encontros, né? Os índios, por exemplo, é um ritual sagrado, né? Final do dia, senta todo mundo em volta da fogueira, o cacique falar, o pajé falar, então todo mundo reúne, o líder falando e tal. Hoje, né? Se perdeu. E eu acho que é porque a mulher tem essa questão, a gente tem essa questão muito afetiva, né? A gente tem essa necessidade de convivência, né? Temos grupos de amigas, né? A gente, acho que isso talvez vem muito do nosso passado, é muito antigo isso. Então, acho que se a cidade fosse projetada por mulheres, com certeza teríamos esse convívio, teríamos espaços, assim, bem cuidados para cada um, porque a mulher, eu sinto que a mulher, ela não pensa só na mulher, ela pensa no filho, no amiguinho, no marido, nos pais. Então, esse olhar da mulher é diferente. É diferente. Eu estava louco que vocês tocassem nesse assunto aí, porque é exatamente isso, tá? O homem, ele foca em uma necessidade, fazer dinheiro, e ele acha que se ele fizer dinheiro, todo o resto se arruma na volta dele. E não é verdade. Não é verdade. Outro dia eu estava com um amigo meu, tem acho que uns 45 anos, e o pai dele é um cara multimilionário. Ele falou, cara, eu fui ter pai depois dos meus 28 anos. Até então era só, mas não faltava nada em casa. Não, faltava sim, carinho. E a mulher não, né? A mulher, ela consegue lá ser a CEO de uma empresa lá de 5 mil funcionários e ainda organizar os filhos que vão para a escola, chega em casa, organiza tudo. A mulher tem essa visão periférica das coisas, né? De tentar acertar para todo mundo. O coração da mulher é melhor, né? E são percepções que hoje são atribuídas para as mulheres, mas que tudo isso é humano, é humano. Então, por exemplo, se a gente cita, né, isso, as mulheres, elas são mais afetivas, mas isso é humano, os homens também podem ser, né, então, mas acontece uma sintonia, uma conexão muito maior, né, então a gente vê grandes arquitetos aí, a gente me corrige, vou arriscar aqui, tá, nas áreas do paisagismo. Eu sou paulista, então tem Museu de Arte Moderna que foi, se eu não me engano, Lina Bobardi. Então, assim, são espaços de convivência. Dentro do paisagismo tem também muitas mulheres trazendo verde, trazendo a calma, redução da ansiedade, controle do cortisol, né, para a gente lidar com menos estresse no dia a dia. E são espaços de convivência, de cuidados coletivos, tá? Sim. Até vou trazer um exemplo, eu fiquei pensando isso em casa quando a gente montou quando a gente pensou na nossa reunião de hoje. A Sheila, quando a gente estava no momento aqui, né, nós três vindo para cá, para a sala, e a Sheila falou assim, eu participei do projeto aqui, acho que foi de um dos andares, né? E aí, um dia eu fui tomar um café nesse andar, que a Sheila tinha participado desse projeto, e eu falei assim, nossa, eu estou usufruindo de um espaço que uma colega fez. Aqui no Shopping Pontal. Isso, aqui no Shopping Pontal. Então, isso gerou uma conexão, assim, que eu não posso deixar de cuidar de uma plantinha que está lá naquele lugar, porque eu tenho uma pessoa próxima que participou daquele projeto. Então, se a gente criasse também mais essas conexões de autocuidado, né, e de cuidado com o ambiente, a gente teria um espaço mais previsível, mais seguro, mais feliz. E, gurias, assim, ó, como é que elementos urbanos, tipo iluminação, visibilidade, presença de pessoas, como é que isso pode reduzir ou intensificar a ativação de ameaça e de ansiedade, né? Esses 3 fatores aí despertam, né? Ou tu tá calma, se tu vê pessoas, vê ambiente, tu vê luz, né? Ou tu fica nervosa, tá tudo escuro, tem ninguém aqui. Como é que mexeria nisso? Olha, até um exemplo ontem eu sempre trago exemplo de quando eu passei com meu cachorro aqui, né?
Mas ontem era 9 horas da noite, e aí eu fui dar mais uma voltinha com ele, né? Aquela antes dele dormir, antes da gente finalizar o dia. E eu sempre levo ele numa praça, e essa praça ontem estava muito escura. E aí eu precisei refazer todo o trajeto, passar por outros lugares, voltei, foi um bate e volta rapidinho ali na esquina, e falei, não vou passar por essa praça, o passeio foi mais curto, eu não consegui tomar um arzinho à noite para poder, né, aproveitar, tava uma noite bem gostosa ontem. Faltou luz ali, então. Isso? Faltou iluminação, não por uma questão geral, assim, né? Mas naquela praça, depois das 19 horas, já não tem mais nada acontecendo, e enfim, o espaço ficou perigoso, ficou imprevisível. E quando a gente trabalha na insegurança, agora eu fico imaginando isso durante o dia, né? Que a gente tem, pessoal, muitas pessoas têm que sair de casa às 5 da manhã, não tá claro, né? O dia não clareou ainda, e precisam voltar depois das 18, chegando em casa já à noite. É sempre uma loteria, se tem alguém esperando para fazer alguma maldade, enfim. Com isso, a gente ativa um sistema, né, neurológico que é ligado pelo eixo hipófise-amígdala, é o que ativa o medo, a ansiedade, e demora muito para ser regulado. Ele precisa da liberação de um hormônio chamado cortisol, o nosso corpo fica constantemente em estado de alerta e nada acontece. Agora, imagina a gente vivenciando isso todos os dias. Isso vira um hábito, nosso corpo é inundado de hormônios relacionados ao estresse, e aí a gente chega um domingo, sabe, tá exausta, né? E aí tá lá a família pedindo a nossa atenção, querendo participar, e a gente ainda não baixou essa sensação de medo. Pode falar. Isso seria uma resposta do porquê a gente está ficando mais em casa, a gente está se fechando, Isso. né? Porque os espaços urbanos, a cidade, ela não está apta para receber a gente, a população. Então, entrando um pouquinho aí, precisa de iluminação. Hoje, gente, qual é a nossa iluminação de uma praça? É uma iluminação de um poste alta geral. Eu vou mais a fundo, a iluminação correta de uma praça não é esta. A iluminação correta de uma praça é iluminar muito bem os percursos. Embaixo das árvores. Isso, embaixo das árvores, porque é maravilhoso a vegetação. Eu sou super a favor, mas a gente não pode ter aquelas manchas de vegetação que a pessoa não consegue saber o que tem ali dentro, né? Que ela não consegue ver o outro lado, né? Então, são estratégias dentro da arquitetura e do urbanismo que não é simplesmente só um desenho de uma praça, né? Então, a gente cuida dessa questão da densidade da vegetação, o tipo de iluminação. A gente nunca vai ter só uma iluminação geral. A gente tem uma iluminação de percurso, são camadas, né? Do piso, né? A altura, né? Do indivíduo, e depois uma iluminação geral, né? Então, e os percursos também são estudados, né? A gente tem um percurso principal, que talvez de noite a gente iria para um percurso principal. A gente tem percursos secundários que levam a atividades dentro da praça. E tem outro percurso que leva ao descanso, né? Que são pontos de parada. Então, né, do dia a dia, a gente utilizaria daqui a pouco esses 3 percursos, de noite seria só mais o geral. Então, a gente pensa, aquele poste não está ligado, mas não é só essa iluminação, não é só essa vegetação, não é só esse desenho urbano, né? E o clarão, a luz, ela atrai seres humanos, né? O ser humano é que nem mosca para a luz, né? Onde tem muita luz, ele vai. Aqui em Porto Alegre, na rótula ali da Protásio Alves com Manuel Elias, tem um restaurante, eu esqueci o nome agora, mas é muito bom. Já fui lá várias vezes, é muito, muito bom. E não tem como não vê-lo. E deve ter 1000 lâmpadas na frente. De longe, tu enxerga aquele monte de lâmpadas, o que é isso aqui? As lâmpadas me atraíram a ir lá na primeira vez. Eu esqueci o nome agora de lá. São letras, né? E essa praça, por exemplo, eu imagino, e se ela é bem iluminada, e tem lá, por exemplo, uma boa quadra de vôlei, o pessoal iria para lá, teria gente ali, de noite, usando aquilo ali, com a luz, seguros com a luz, não é isso? Sim, poderia fazer uma refeição, uma janta, sabe? Levar alguma coisa, comer ali na rua, fazer um piquenique, né? A luz das estrelas. Imagina, olha que lindo isso, a lua cheia. Então, trazer essa segurança, né?
junto com o urbanismo para a população, para que ela saia de casa, que ela saia da internet. A gente precisa sentir. Eu tenho uma, assim, ó, eu preciso olhar a lua e sentir. Então me faz tão bem. Deve ter uma coisa. Foi o passeio da noite que para dar aquela respirada depois do dia, dormir tranquila, né? Eu passei o dia inteiro trabalhando de casa, então eu queria dar uma voltinha, mas fiquei com medo. E é bom, e é bom. Brasília, por exemplo, eu morei 12 anos lá, tem o Parque da Cidade, que ele é muito grande, né? Então dizer que ele é todo bem iluminado seria exagero, mas a maior parte onde o pessoal caminha na Distrito é bem iluminado, né? Ou Copacabana, no Rio de Janeiro, né? Bem iluminado. Aí tem sempre gente lá. Quer dizer, as pessoas não saem de casa porque não tem motivo para sair, né? E outra, tem motivo para ficar, que é a questão da insegurança, né? Então, fazer o que na rua, né? Aqui eu estou seguro, estou na luz, estou com quem eu conheço, fazer o que na praça? Não, mas lá na praça estão os meus amigos, está bem iluminado, tem um policial lá, eu vou para a praça, então é muito mais legal, né? E a percepção sensorial, né? Cheiros, cores, isso para criança, para o adolescente, vai ativando uma série de outras coisas legais. Isso que a Sheila falou é super importante. Se os meus espaços urbanos são mais interessantes do que a casa, do que a televisão, do que a internet, eu vou ter outros estímulos sensoriais mais saudáveis fora de casa. É muito legal. Vamos entrar um pouquinho nas casas, tá? Aí nós temos ali um casal de jovem, né, que casou, e aí ela tinha estrutura na casa dela, por exemplo, tinha o quarto dela, ele tinha o quarto dele, e agora, pau, foram morar juntos, né? Quando dois sistemas nervosos se encontram, né, e passam a morar juntos, né? Hoje em dia, na visão de vocês, tanto pela neuropsicologia quanto pelo urbanismo, quando esses dois sistemas nervosos se encontram, o espaço integra ou há uma disputa de território? Depende, quando dois sistemas nervosos se encontram, nervosismo geral, né? Pois é, eu acho que são dois universos conversando. A gente precisa colocar a estrutura da casa quando a gente vai morar em conjunto, o exemplo aqui do casal, mas também quando a gente vai montar uma estrutura conjunta, né? Familiar ou entre amigos, isso precisa ser conversado. Isso faz parte, isso é uma ponte para um conflito que leva para um desenvolvimento que, se bem orientado, pode até fortalecer o casal. Faz parte do acordo pré-nupcial, conversar ali, entender quais são os espaços. Porque nós falamos outro dia, nós três, sobre isso, né? Porque eu acho que uma das coisas que os casais mais sentem quando vão recém-casados é a falta de privacidade. Que na casa dos pais tu tinha. Fechava a porta do teu quarto e, né? Ah, eu vou ficar peladão. E ficava. E tá tudo certo. Vou escutar tal música. E escutava. Vou ligar isso na TV, né? Enfim. E aí quando tem dois ali, claro, o peladão pode ficar igual, né? Ainda mais recém-casado. Mas tu já fica assim, o que vamos escutar, o que vou ligar, né? Pra mim, eu estava dizendo pra Sheila outro dia, eu acho que todas as casas, todas, tinha que ter dois banheiros. Um para o homem e outro para a mulher. Sim, essa é uma solicitação praticamente unânime, né? Quando a casa comporta mais de um banheiro, o casal sempre, o social fica com o homem, né? Porque o homem é um pouco mais prático, tem menos coisas, digamos, né? E a da suíte fica com a mulher. E ter esses espaços separados é excelente, né? Para cada um ter o seu cantinho e as pessoas têm tempos diferentes, né? Manejos das coisas diferentes. Então, para um não tem que se estressar com o outro. Mas eu também acredito que os espaços de convivência eles têm que ser executados em conjunto, né? Então, muitas vezes o que acontece, um casal, a mulher gosta de ler, ela quer um cantinho da leitura. Eu faço lá na sala dela com uma poltrona para ela. Ela sabe que aquela poltrona está num convívio comum, mas aquela poltrona é dela. Então, e ai de quem sente ali. E ai de quem sente, que nem o Pet tem um cantinho dele. Mas eles estão convivendo. Então, não só ser espaços fechados, né? E tipo, meu mundo, mas ser espaços integrados, mas que cada um tem a sua personalidade, o que tu queres fazer, né? Tem gente, tem um cliente que gostava muito de preto, né? E a mulher não queria preto. A mulher, acho que ela tem essa coisa mais do colorido, do quente. Mas a gente fez todo um fundo revestido e colocou ali os CDs dele, os livros dele. Então, ele vai entrar naquela casa, ele vai ver que aquele pedacinho é dele. E aquele outro pedacinho é dela.
E o casamento, né, é esse conjunto, né, de duas personalidades vivendo juntas e convivendo, que nem a gente vive no meio urbano, né? A gente vive com outras pessoas, né? Então a praça atende um pouco as crianças, atende um pouco as mães, o pessoal que pratica esporte. Então é isso. Porque o homem, por exemplo, eu que uso mais terno e gravata, né? O homem ele é sempre mais prático para as coisas, né? Sim. Então, o homem que usa terno e gravata, se ele tiver, por exemplo, ali, ó, 5 trajes, 6 camisas sociais, 8 cuecas, 3 pares de sapato e umas 20 gravatas, ele tá felizão. A mulher, não. A mulher é 250 vestidos, né? 300 pares de sapato, não é assim? A gente quer cor, quer alegria. 25 calças jeans, né? Então, esses mundos são diferentes e os dois são válidos, não é verdade? Então tem que respeitar. Então, é que nem a Sheila falou, o closet da mulher. A mulher adora, né? Entrar no closet, que é só meu. Mas, e se olha no espelho, um bom espelho também é legal, né? Show de bola, show de bola. Preservar o individual dentro do coletivo, né? Se você está dentro de um grupo convivendo, você tem a tua individualidade também, isso é legal de ser respeitado. Isso é importante no momento que tu compra um imóvel, tu analisar não deixar para ver essas questões depois. Sim. Né? Comprar um apartamento, seria interessante daqui a pouco, dois banheiros. Então, ter essa visão, antecipar essa visão, né? Não deixar para resolver depois, resolver na arquitetura, que às vezes não temos às vezes como criar um banheiro novo, né? Isso é uma coisa que eu sei que a maioria, você que está aí me assistindo, né? A maioria vai discordar de mim, eu sei disso, tá? Mas eu, por exemplo, eu nunca morei no que é meu. Eu tenho outros imóveis, mas o que é meu sempre foi alugado, né? Porque até hoje nenhum corretor me convenceu a sentar em cima, sei lá, de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões para morar, né? Então eu pago o aluguel. E a gente vê que os casais têm aquela coisa, quem casa quer casa. Aí tem que comprar um AP primeiro para a gente casar, né? Aí como não tem muita grana sobrando, compra um APzinho desse tamanhozinho. Não, começa a vida de casado alugando. Tu vai gastar a mesma coisa, um pouquinho mais tal, mas com mais espaço, com mais estrutura. Faz um bom provisionamento financeiro, de repente você tem outras questões, entra o economista aí para te auxiliar. E daqui a pouco tu compra, a gente vê muito, aí compra um imóvel e depois, me arrependi de comprar isso aqui, eu não tinha percebido tal coisa, famoso vício oculto, né? E isso tu aluga, não tá legal, troca, vai para outro, troca, esse aqui é um lugar legal pra gente morar, vamos investir num imóvel assim, né? Porque não é tão simples, o casamento não é uma coisa simples. E as pessoas, aquela convivência diária e obrigatória, né, gera alguns ânimos e desânimos. A gente sabe disso. Todos os casais são assim, tá? Então, se tiver essas preocupações que as mulheres estão falando aqui agora, fica mais fácil, né? Eu tô há anos com o Ricardo e a gente ainda sintoniza o que gosta e o que não gosta. Então, assim, depois de muito tempo, a gente ainda pensa, não, olha, eu acho que essa atitude ou esse imóvel que eu acho que não tá legal, não tô bem com isso. Então, assim, que seja um espaço de diálogo a partir desses estímulos ambientais também. O Ricardo, ele tem, assim, um perfil bem subordinado mesmo, né? Tá, Ricardo? Tá, amor, tá. Aí não liga nunca, né? Vai discutir. Não, Ricardo, gente. Mas aí eu tenho solução. Contrata um arquiteto para entender o perfil de cada um. Olha aí. Né? O arquiteto é um bom mediador. A gente tem que traduzir muito bem cada cliente e fazer essa união entre os dois, né? Que nenhum seja mais, nem outro menos. A gente tá ali na retaguarda, né? Dando todo esse suporte pro casal. Gente, eu não gosto de ficar mascarando erros, né? Por algum motivo que o nosso equipamento parou. Estamos retomando então. Então, você vai perceber uma certa ediçãozinha no vídeo, tá? Mas não sei, do nada. Deus quis parar aqui, mas agora está falando de novo. Estava falando de que arquitetos e psicólogos, como é que é? Arquitetos e psicólogos são cientistas do comportamento humano. Sim. Então, a gente sempre está estudando a base do comportamento humano. Então, psicólogos são bons mediadores, ou arquitetos e psicólogos também, mas arquitetos são bons mediadores do teu diálogo sobre a estrutura que você está inserido. Estava falando isso, a gente estava naquela partezinha ali que eu tinha falado do Ricardo, né? O Ricardo é o esposo dela. É um queridão, assim, um cara pacífico, de boa e tal. O negócio dele. Eu fico imaginando, porque vamos lá, casado com uma neuropsicóloga, né?
Ela entende o comportamento dele, ela sabe o que dizer, como ativar o cérebro dele para que ele diga sim. Será? Aí ela vem e diz assim, deve ser assim, cara. Cara, olha só. Em função disso, isso. Eu acho legal. Isso. Mas, amor, do Ricardo, eu acho que não. Ricardo, deixa eu explicar de novo. Eu acho que isso. Aí o Ricardo assim, mas amor, eu acho que não. Ricardo, tá? Combinado? Eu acho que é o inverso. A gente começa assim, depois eu explico o que é. Mas vamos lá, vamos voltar para cá, tá? Essa pergunta aqui eu não gosto muito de ler a pergunta toda, porque senão fica muito seco assim, mas eu quero essa preciso ler, tá? Se projetássemos cidades e casas a partir da pergunta, isso regula ou desregula o sistema nervoso? O mundo seria mais produtivo ou mais humano? Se nós projetássemos. Se as casas fossem projetadas pensando na emoção das pessoas. Ó, vamos projetar casas que deixem as pessoas felizes aqui dentro. A gente recuperaria a energia para lidar com os desafios do dia. Pois é, mas será que a pergunta é assim, será que perderíamos um pouco de produtividade ou não? Acho que ganharíamos os dois, na verdade. A produtividade e a parte humana. Porque eu acho que a gente não adianta fazer tantas horas, ficar, sei lá, trabalhar 8 horas seguidas, 10, 12 horas seguidas, a gente não produz o tanto que daqui a pouco a gente descansou, aproveitou, teve um lazer. A gente vai produzir às vezes a mesma coisa. Entendi. Gurias, falar em produzir a mesma coisa, vamos dar uma diferenciada aqui no nosso ambiente. Vamos tomar nosso chazinho e comer o nosso stroopwafel. Excelente, tá? Então, nós já estamos, na realidade, com o chás aqui, né? Foi até uma falha de botou antes, agora tá meio friozinho, mas enfim, né? Mas aqui o stroopwafel de vocês, da Moin Wafers, tá? Vocês que estão assistindo, por acaso, pela primeira vez o Name on Talk, eu entrevistei aqui o Willem Vos, o holandês que trouxe o stroopwafel para o Brasil, né? E é nosso parceiro aqui no programa também, é o biscoito mais famoso na Holanda, e é um troço espetacular, né? Então, enquanto as gurias provam aqui agora o stroopwafel e o chazinho delas, eu vou dar alguns recados aqui das empresas que nos apoiam aqui no nosso programa. Ainda mais hoje um programa especial totalmente 100% dedicado às mulheres, né? Então, para você, mulher empresária, os empresários também, que operam na região sul, região norte ou região nordeste do Brasil, pare de perder negócios porque o seu produto está longe do seu cliente. A Alfa Centro oferece para você uma solução operacional em São Paulo. Você pode ter um estoque seu em São Paulo e a partir dali o produto fica mais perto do cliente, diminui o prazo de entrega. Em algumas situações a carga tributária é reduzida também e, por óbvio, né, a velocidade de entrega e economia com fretes diminui também. Tá? Então, Alfa Centro, a sua solução operacional em São Paulo. Tem um código na sua tela, NEIMAN 2025. Fale com eles, use o código e você vai ter um desconto na contratação do serviço da Alfa Centro. Precisa de bilheteria para o seu evento? A Ticket é uma solução prática e barata de bilheteria eletrônica. Como eu sempre digo aqui, quando eu estou no teatro, né, com o meu Neuro Stand-Up Comedy, eu sempre faço pela Ticket. Porque para quem contrata é barato e para quem compra o ingresso é intuitivo, é muito fácil de comprar. Tá? Aí está o código na tela também, contate com eles e você vai ter um desconto na contratação do serviço. Vais viajar? Já passamos o período de férias, né? Mas viajar é sempre bom, né? Então, para vários destinos do Rio Grande do Sul e do Brasil, também fora do Rio Grande do Sul, a Ouro e Prata oferece a você pontualidade, segurança e conforto. Viajar de ônibus é muito tranquilo, sai e chega no horário, a poltrona reclina, né? Aquela coisa do avião, né? Pode reclinar, né? Não, a poltrona reclina. Então, Ouro e Prata, tudo para você chegar bem. Precisa presentear alguém e não sabe o que dá para essa pessoa? Livros. Livro é um presente barato, inteligente e eterno, né? Faz uma dedicatória, a pessoa guarda para o resto da vida. Aliás, é o único presente que a pessoa guarda para o resto da vida, é um livro com dedicatória. Precisando de defesa jurídica, fale com os doutores Evandro Raul dos Santos e Felipe Greff. Os contatos estão na sua tela também. Eu esqueci de falar antes, tá? Do livro. Nós estamos aqui na Livraria Santos, né? Nossa grande parceira de negócios aqui. São 18 lojas físicas. O Jonathan Santos está investindo muito e a gente tem que dar os parabéns e agradecer a ele por investir em espaços maravilhosos como esse aqui. Então, se você está em Porto Alegre, vai em uma das... Rio Grande do Sul, né? Vai em uma das Livrarias Santos
E se está longe, o telefone está na sua tela, peça o seu livro, será entregue com muito carinho e com velocidade. E agora, voltando para os meus amigos advogados, contratando o serviço do Evandro Raul dos Santos e Felipe Greff, você perceberá que ficará tudo justo e perfeito. Quality Hotel, que é sempre onde eu fico quando estou em Brasília, por exemplo, né? Eles têm uma hospedagem assim, muito carinhosa. O Quality Hotel está em Brasília, Manaus, Aracaju, Blumenau, Curitiba, Jundiaí, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Vitória e Goiânia. E por último, nosso mais novo parceiro, que é a Zanirati. A Zanirati, tudo que você precisa para trabalhar no digital, para filmar, para áudio, tudo você encontra na Zanirati. Eu tinha 15, 16 anos, já era cliente deles, isso na época antes de Cristo, como eu digo, né? Eles existem desde a época da década de 60. Então está aí o site deles na tela, usando o código Neyman 2025, você terá um desconto automático de 10% em todas as suas compras dentro do site deles. Show? E aí o estropovo continua bom? Só não tá melhor porque acabou. A parte ruim do estropovo da Moon Wafers é isso, acaba. Né? Isso é muito maravilhoso. Mas aí, ó, tu assiste o programa ali, tem um telefone que tu pode pedir pro Brasil inteiro. Mas não falta em casa, já tem. Bom, aqui para Alegre os supermercados tem também, né? Se você está em algum lugar aí no Brasil que não tem o estropovo à venda, você pode pedir nesse telefone que está aí na sua tela, eles entregam para o Brasil inteiro, pode ser um pacotinho só, para consumo ou para revenda também, tá bom? Então vamos lá, gurias, continuando aqui. Qual é o impacto psicológico e social quando mulheres ocupam ativamente os espaços urbanos? Olha, eu fico muito preocupada de entrar num universo que não é meu, né? Assim, técnica. Então, você me complementa, assim, por favor. Os impactos são, em sua maioria, positivos. Complementando, fazendo um gancho para aquilo que a gente falou um pouquinho mais no começo. As mulheres, elas têm uma percepção diferente das demandas, das necessidades, né? Então, a gente já ganhou a gente já evoluiu muito o direito das mulheres, por exemplo, o direito da creche perto da escola, perto do trabalho, a redução das distâncias entre trabalho e escola. Agora a gente está lutando aí também para que os pais tenham uma licença paternidade maior para apoiar, para estar em casa junto com as mulheres nesse primeiro período. Enfim, acho que já tem muitos ganhos, mas muito mais ainda precisa ser feito para o bem-estar da mulher nos espaços, né? Então, se de repente a gente... no consultório eu percebo muito a ansiedade das mulheres quando elas não conseguem sair pontualmente do trabalho para buscar as crianças nas escolas. Nossa, isso acho que mais do que comunicar as emoções, expressar, enfim, e ter uma regulação emocional para outras áreas, essa questão, né, às vezes tem aquela gestão que marca aquela reunião 15 para 6 da tarde, e aquilo ativa um sistema, assim, de sobrevivência nas mulheres. Meu filho na escola eu preciso buscar. E assim, ela fica em função dessa solução. Esse ponto aí que a Adriana tocou, aliás, tudo está sendo importante aqui, mas esse ponto em especial, você que é empresário, né? Evite essas reuniões de supetão, né? E todo mundo sabe quem é a sua equipe, né? Ele diz, olha, Joana, vamos ter que fazer uma reunião agora, mas tu pode sair antes porque eu sei que tu tem filhos para buscar. Eu acho que essa sensibilidade tem que ter por parte dos gerentes, dos diretores, enfim, né, de quem for o manager ali na hora, tá? Porque realmente é um estresse. Tu não tem como sair e tal. Outro dia eu fui buscar um amigo meu, só que eu estava indo de Uber, e marcamos, e eu passo na tua empresa e vamos adiante, né? E aí na saideira o chefe dele inventou uma reunião rápida, em pezinho, como a gente diz, né? Só que daí no fim eu fiquei dentro do Uber esperando quase 10 minutos. Aí eu falei pro rapaz, cara, aconteceu alguma coisa lá, porque ele é sempre pontual, mas tudo bem, não vai ficar parado aqui agora, depois a gente faz um a mais pra ti ali, né? Mas ele chegou lá desesperado, Neyman, pô, desculpa, cara, te deixei esperando e tal. É isso, né? Então, saber, né, gente, temos uma reunião, vocês conseguem ficar mais um pouquinho hoje? Vai, eu não tenho como, tem filho para buscar. Isso é humano, né? E espaços acolhedores para as mulheres e a família não
torna o trabalho menos produtivo, tá? Então, já vi Acho que pelo contrário, né? muito pelo contrário, assim, conheço empresárias, mulheres que abriram startups só para mulheres e contratam mulheres, e às vezes tem os bebês pequenos, tem ali o bercinho, eu mesma, né? Não tenho filhos, mas já trabalhei com crianças, então eu mesma trabalhando ali, olhando o bebezinho para... Aquilo dá uma sensação de tranquilidade, tá tudo controlado, tá tudo caminhando, isso não afeta a produtividade, como você falou, é até o contrário, tá? Claro. As questões neurobiológicas das mulheres, a famosa TPM, entre outras questões hormonais, né, o que acontece na menopausa, enfim, também não atrapalha nós, quando estamos, né, com o tratamento necessário, o acompanhamento necessário, isso é super controlável, tá? Então, as mulheres ocupando os espaços, qualidade garantida. Aumenta mais, né? Vamos lá, gurias. A gente está já começando a se encaminhar para o final da entrevista, tá? Eu quero 3 sugestões de cada um de vocês de movimentar toda essa coisa aí urbana, né, numa cidade. 3 sugestões vindas da neuropsicologia e 3 sugestões focadas no urbanismo, na arquitetura. Quem quer começar? Achei que você quiser começar, Posso iniciar. Tá. Acho que o que pegou mais, assim, né, resumindo a nossa conversa, foi a questão da segurança, né, de nós, como mulheres e o resto da população, se sentir seguro de ocupar aquele espaço. Então, a questão dessa infraestrutura, né, com iluminação, com paisagismo adequado, né, que mexe com essa questão sensorial, né, pisos, né, diferentes, né, que tu consegue, no inconsciente, entender que ele é a avenida, aquelas são as ruas, e aquelas outras são as ruas secundárias. Então, essa questão de trazer todo esse urbanismo voltado para trazer a segurança para a cidade, com os espaços vivos, com o comércio ativo, né? Então, seria muito bacana a gente ter uma livraria forte numa praça. Seria muito bacana a gente ter um posto mini policial em praças estratégicos. Então, só aquela presença daquele policial, só aquela presença do comércio ativo, e o comércio acaba cuidando também, né, do entorno, e ele vai acabar conhecendo, né, o público que vai estar ali. Então, essas atividades de comércio, questão de iluminação, a questão também das texturas, dos cheiros, né? Essa questão sensorial para a cidade seria a minha sugestão. E eu queria trazer uma coisa também que é muito importante, que é a implementação da cultura, da arte nos espaços urbanos. Não só em museu, né? A gente tem cultura, vamos em museu, que arte, para ver a arte é ir em museu. E não é. A gente tem um exemplo muito forte aqui, né, que é a Noite do Museu, que acontece aqui em Porto Alegre. Então, olha como isso tem impacto em toda a população da cidade. A gente tem os museus todos, né? Muito legal. Atividade noturna, a gente tem mais trabalho, né? O Uber trabalha mais, o comércio fica mais tempo aberto. Então, a gente convive mais, se toca. Também, né? Exatamente. E tem a questão da iluminação. E a gente vê arte, cor. A gente mexe com as nossas emoções ali. Eu morei um tempo no Chile e lá tinha uma intervenção urbana, que a gente fala no urbanismo. Essas intervenções urbanas são necessárias para a nossa cidade. Eles pegavam telas de arte e faziam uma projeção no rio Mapocho, que nada mais é que nosso Arroio Ipiranga aqui. Então, nosso Arroio Ipiranga, que todo mundo vira as costas, que ninguém quer olhar, porque tem um cheiro horrível, porque é feio, enfim, porque só tem um monte de mato. E atenção, a coisa do cheiro horrível que ficou na memória coletiva, né? Porque nem tem mais cheiro horrível. Não tem, a não ser quando pouca água. Não, mas é uma observação interessantíssima. Nem tem, nem fede mais. Fedeu um dia, é verdade, mas nem fede mais, tá? E se tu me permitir, Sheila, tu começou falando sobre segurança, tá? A entrevista de vocês, mas eu queria dar uma dica para as mulheres sobre segurança, que a mulher, por questão cultural,
ela costuma caminhar com os olhos olhando para o chão, né? Porque é aquela coisa assim, a mulher vem vindo, se ela estiver olhando na minha direção, o homem pode interpretar que ela está querendo contato. Mas não. Quando você caminha olhando para baixo, você perde de perceber o que está na sua volta. Então, na minha opinião, a mulher tem que, aliás, todo mundo, né? Tem que andar olhando para frente. Você tem que ter pelo menos 180 graus aqui de visibilidade, que isso não é pego de surpresa. Tem uma frase que a gente usa, né? Só se perde uma guerra quando é pego de surpresa, entendeu? Então, uma época eu morei perto de uma academia de polícia, aí tinha as turmas novas lá e as meninas fazendo curso, né? Eu abordava elas na rua, digo, olha só, tu vai te formar policial, um dia tu vai andar armada. Tu não pode andar na rua olhando para baixo. Tem que olhar para frente, senão se tu tá olhando para baixo, o cara vem e te desarma, pega a tua arma do teu coldre e te machuca, né? Às vezes a gente vê mulheres na rua, eu fico apavorado quando eu vejo isso, olhando para baixo, no celular e com fone de ouvido. Ela tá totalmente desconectada do mundo ali. Combo, né? Hã? O combo, né? É um combo. Aquilo ali é uma presa, Dentro do... entendeu? Porque o bandido, ele é um predador. Uma mulher com fone, olhando pro celular, com fone de ouvido, caminhando na rua de cabeça baixa, tchê, é só carnear, como diz outro, uma presa. Chegou, tá pronto, entendeu? Então, tem que aumentar a vigilância. Então, deixa o celular no bolso, mulherada. Tira fone de ouvido na rua. De repente tem uma passada atrás de ti que não escuta, que tu tá com fone de ouvido, sabe? Tem que escutar. Os sentidos têm que estar ativos ali para tu aumentar a tua chance de segurança. Eu queria falar sobre isso aqui hoje, que hoje nossa plateia é mais mulheres, né? E tu, Adriana Gouveia? 3 sugestões baseadas na neuropsicologia. Eu acho que até achei importante ela completar essa questão do Rio, porque não é... Desculpa. A gente vai complementando aqui, bate-papo, né? Então, que não é algo que não deve ser custoso para a população, não deve ter um custo para a população, para não tirar o incentivo, para não desmotivar a convivência com a arte, né? A gente estava até comentando. Porque, para a gente ter isso, vamos aumentar os impostos, né? Então aí tu já acaba criando uma barreira que para mim ter uma tela de arte, uma projeção colorida, eu vou ter que pagar mais por isso. Não, a gente buscar investidores, pessoas que pensam além da caixa, entendem que o impacto sensorial disso no ser humano é só positivo, né? Então, que traz qualidade de vida também. Então, empresários, né, que queiram investir de fato no ser humano, né, na nossa convivência, assim, e não ter que sair isso do bolso do contribuinte, né, e acabar afastando, vir aquele roteiro sempre, para a gente fazer isso, nós temos que aumentar os impostos, né. Então, eu acho que se cada um começar a ter essa visão que cada um pode fazer um pouquinho, né, daqui a pouco cuidar um pouquinho melhor do canteiro, daqui a pouco, sei lá, tô pensando, alguém que é artista, botar uma escultura na frente de casa. Cuidar das plantinhas. Né? Isso é gratuito, né? Onde é que eu estava? Acho que em Salvador. Isso ocupar, exato. Acho que era Salvador ou Recife, eu não lembro agora. Mas eu estava numa cidade lá, que eu me lembro que tinha uma rua, as árvores, as pessoas colocavam vasinhos de planta nas árvores, sabe? Na rua, assim. Então, cada prédio cuidava das suas árvores. Fica muito legal, né? Mas, então, para nós finalizarmos, Adriana, quais são as tuas ideias? Primeiro, andar com confiança, pegando esse teu gancho também, né? Ocupem os lugares, principalmente mulheres, crianças, né? Andem com confiança. O fato de alguém atentar contra, né? Ameaçar, não quer dizer que você tenha que se prostrar diante disso, mas o contrário, né? Ocupe, vamos procurar melhorias, né? Onde que a gente pode buscar essas melhorias? Aí a segunda ideia, a gente tem espaços comunitários em que as nossas ideias são colocadas, tá? Então isso pode começar até numa reunião de condomínio, né? Você começa a ocupar esses lugares quando você tem voz para propor ideias, sugestões, enfim, e aí você amplia também para grupos de interesses difusos e coletivos, né, que tenham uma área no centro da cidade, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, em que você junta uma ideia da tua comunidade, das pessoas com quem você convive e fala, olha, isso para a nossa comunidade vai ser importante, e leva
para esse órgão de interesses difusos e coletivos, para que entenda ali, né, para que ali aquele órgão entenda que aquela mudança naquele ambiente vai ser importante para uma população, tá? Pessoal, aconteceu alguma coisa suspeita que viole um direito de vocês, façam um boletim de ocorrência, não deixem para amanhã. Não quer dizer que isso vá responsabilizar a pessoa que cometeu aquilo, que cometeu aquele ato de violência, né? De repente, ao furto, mas vou pegar uma pulseirinha minha, não vou... Façam, porque aquilo também dá visibilidade das melhorias que precisam ser feitas no ambiente. E a impunidade, ela aumenta a violência, né? O bandido, ele vai sentindo que vai fazendo, nada acontece, né? Só aumenta, né? Usem esses espaços também de políticas públicas, né? Porque nada mais é do que a fiscalização do teu espaço. Melhoria na escola dos teus filhos, melhoria ali no entorno do teu ambiente de trabalho. Então, tem, principalmente nós mulheres, né? Para que a gente ande com segurança, como o Jorge falou, olhando para frente, se sentindo orgulhosas de pertencer àquele espaço. Excelente, excelente. Gurias, quero só agradecer vocês duas mais uma vez. Para mim foi maravilhoso, né? Eu tenho certeza que para você estar aí com a gente também foi, porque uma conversa tranquila, uma conversa com ideias que realmente são execuíveis, isso é importante, né? Nada viajando na maionese com os outros, né? E dá para a gente ter um mundo melhor, né? É só querer. Então, começando por vocês aqui, né? A Briana está ali atrás também. Feliz Dia das Mulheres, né? E essa entrevista está indo ao ar hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Imagina o que seria um mundo sem as mulheres, não é verdade? Uma coisa totalmente sem graça. O homem ia só ficar pescando, não tinha que fazer. Fazer o quê? Né? Será? Eu acho que ia dar muita coisa para os homens fazerem. Não. A gente ia pensar nos espaços para vocês também. Não, a gente abraça não, só de homens. Só de homens? Não, mundo se não tiverem mulheres, né? Não sei, para que ter uma Ferrari se não tem mulheres? Guerra, ia ser muito simples. Homens, para que ter uma Ferrari se não tiver mulheres? Para tirar onda com a Ferrari, não precisa, né? Para que ter 1 milhão na conta bancária se não tiver mulheres? Para dizer, olha, sou milionário, né? Não tem porquê. Gurias, obrigadão mesmo, tá? Feliz Dia da Mulher. Hoje é a data comemorativa, mas todos os dias é de vocês. Sejam felizes. Obrigado pela companhia. Até o próximo Neyman Talk.